Olá pessoal, aqui é Renata Mantovani, psicóloga e orientadora vocacional e profissional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orientação vocacional, orientação profissional e reorientação vocacional profissional. O que nós vamos entender? O que é e quando fazer esse tipo de procedimento? Na orientação vocacional, por exemplo, é aquele momento que você está tentando descobrir o para que você foi feito. Qual é a tua missão de vida? Qual é o teu legado que você quer deixar aqui para o mundo? No que você tem mais qualidades, habilidades para desempenhar, mais vontade? Então, na orientação vocacional, quando a pessoa vem para a clínica, por exemplo, e quer se submeter a esse processo, nós vamos descobrir juntas qual ou quais as profissões que mais têm a ver com a sua personalidade, com o teu sentido de vida, com o que tende a lhe fazer mais feliz. Como nós temos inúmeras profissões, hoje já tem catalogadas em média mais de 47 mil ocupações. Então, cada vez mais existem possibilidades de atuação, então fica cada vez mais difícil para a gente decidir também, escolher aquilo que realmente a gente sente que vai nos fazer bem, né? Então, no processo de orientação vocacional, nós vamos trabalhar autoconhecimento. Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? Quais são os valores dessa pessoa? Como é sua história de vida? Quais são as características que ela tem de personalidade, as habilidades, coisas que ela sabe fazer, que ela se identifica? Nós vamos atuar também com testes, e eu falo assim também dos testes, não porque os testes são predominantes, porque para mim não. Os testes eles vão nos dar um norte de quais são as áreas de interesse, algumas das profissões e os valores dessa pessoa. Mas a gente vê que muitas vezes as pessoas que chegam até aqui e que já passaram por teste vocacional e não se identificaram, é porque o teste ele dá muitas possibilidades. Então acaba que realmente os jovens, adolescentes continuam perdidos, né? Porque vamos supor que aparente lá 10 profissões. Tá, e aí? Mas qual dessas profissões eu vou escolher? Então, no processo de orientação vocacional, pelo menos da abordagem que eu sigo, né, o que eu faço, a gente faz todo esse processo de autoconhecimento, aliado também a alguns exercícios de vivências mais internas das suas emoções e também os testes vocacionais, tá? Então, isso geralmente a pessoa que procura, ela está no momento de escolha da sua profissão. Geralmente jovens que querem escolher qual caminho seguir, ou podem ser pessoas mais velhas também, não tem problema, mas elas querem saber qual é a sua, vou colocar entre aspas, qual é a sua vocação, em qual área ou qual profissão que ela se daria melhor nesse momento da vida. Já a orientação profissional, eu acabo englobando ela nesse processo também. Por quê? Enquanto a pessoa sabe quais são suas características, né? Trabalhou autoconhecimento, viu quais são as áreas, quais são as profissões, isso por si só não é o suficiente para uma decisão segura e madura. Então aí entra a orientação profissional para que a gente possa falar sobre o mercado de trabalho dessas profissões, sobre o aprofundamento nas áreas dessa profissão, por exemplo, a psicologia. Existem inúmeras áreas dentro da psicologia, né? Então, hoje eu atuo na área da psicologia clínica, por exemplo, mas existe a psicologia escolar, a hospitalar, a psicologia de dentro do trabalho organizacional. Então, não basta eu saber qual é a profissão que eu vou escolher, mas também quais são as áreas, quais são as possibilidades que eu vou ter dentro dessa profissão, tanto de oportunidades de emprego, de mercado de trabalho, se isso vai me trazer de repente uma satisfação de ir para uma área que me traga segurança, estabilidade, ou então empreender. Então nós estudamos na orientação profissional, mercado de trabalho, carreira e também possibilidades de atuação que não necessitam necessariamente de um estudo técnico, tecnológico, tecnólogo ou então de graduação, tá? Estudamos dentro da orientação também profissional, qual é o sentido daquele trabalho naquele momento para a pessoa, tá? Então, nós vamos estudar, resumindo aqui para vocês, né? Nós vamos estudar quais são as possibilidades após formado, quais são as carreiras possíveis,
e como é o mercado de trabalho, né? Também estudamos o quê? Se a pessoa está disposta a ir fazer isso fora da cidade dela ou não. Então, o que a gente faz? A gente une a orientação vocacional e a orientação profissional, para que ela tenha uma vivência de o que vai satisfazer o ser dela e também na realidade, na vida prática, quais são as possibilidades financeiras também, né, dentre outras, entre a orientação profissional. Essa não necessariamente precisa ser feita ou vem em busca somente jovens. Podem vir pessoas de várias idades que estão querendo empreender em uma nova carreira, mudar de carreira, mas daí já entra um pouquinho mais no que a gente vai falar em seguida, que é a reorientação vocacional, reorientação profissional, que são para aquelas pessoas que já estão, por exemplo, há alguns anos naquela profissão e que parece que já não fecha mais com aqueles valores dela, já não se sentem mais satisfeitas naquele trabalho, já está estressado, já não aguenta mais. E quando a pessoa está de saco cheio, digamos assim, né, usando o português aí bem aberto, tá de saco cheio com aquele trabalho, ela vem muitas vezes com vários conflitos internos, o que geralmente aumenta a tua ansiedade, aumenta níveis de possibilidade de depressão, dentre outros transtornos. Não é à toa que cada vez mais tem se falado e tem se estudado sobre transtornos relacionados ao ambiente de trabalho, esgotamento, né? Isso fica para um outro vídeo para a gente falar sobre os problemas de saúde relacionados ao trabalho, mas cada vez mais pessoas têm adoecido fisicamente ou psiquicamente por conta do trabalho onde estão. Então, quando a pessoa vem para uma reorientação profissional, o que nós vamos trabalhar? Primeiro, será que a questão está no ambiente de trabalho? Será que está na atividade que ela está desenvolvendo? Será que a pessoa está cansada daquela profissão? Será que ela quer mudar de área? Então, a gente vai tentar identificar, primeiramente, onde está o problema central. Está nas vivências da pessoa ou está lá naquele ambiente de trabalho, tá? É uma questão de sobrecarga, é uma questão de dificuldade de delegar funções, de lidar com pressões do dia a dia, de cobrança, onde está o problema? E aí nós vamos trabalhar também, se for o caso de uma mudança de profissão, de uma mudança de carreira que a pessoa deseja, nós vamos trabalhar como fazer essa mudança de uma forma segura, né? Porque o que vocês podem estar pensando, Renata, mas eu sou uma pessoa que eu trabalho concursada há 20 anos. Como que eu vou sair do meu emprego que é estável e me aventurar em uma profissão que eu nem sei se vai dar certo? Né? Então, na reorientação profissional, a gente trabalha como fazer essa mudança de uma forma que seja segura para si, sem colocar em risco você ou a tua família por essa decisão, né? Como ir fazendo essa mudança aos poucos, quem sabe, né? Como trabalhar esses medos. Em outros momentos, a gente vai trabalhar também, a gente vai perceber também algumas pessoas que mudaram de valores. Por que geralmente no laudo que eu dou, um laudo de diagnóstico vocacional, eu sempre coloco grifado a palavra, neste momento a pessoa apresenta tal inclinação para determinada profissão. Porque às vezes os nossos valores de vida eles vão mudando. Então, de repente, uma pessoa que há 5 anos atrás era uma pessoa que gostava de desafios, de se superar, hoje ela é uma pessoa que já precisa mais de tranquilidade, de estabilidade, de reconhecimento interno. Então, os nossos valores no ambiente de trabalho eles também vão mudando, podem mudar ao longo da vida. Então, é onde a gente consegue ver nessa reorientação vocacional se o motivo de eu estar descontente com o meu trabalho atual talvez não seja porque eu mudei alguns dos meus valores. E aí já não se encaixa mais comigo aquela atividade ou aquele ambiente de trabalho, né? Aí a gente precisa pensar qual seria o plano então para essa saída. Varia, claro, de pessoa para pessoa. Algo muito importante também, quando a gente faz o processo de reorientação profissional, é que nós percebemos que às vezes o problema não está na profissão que a pessoa está exercendo, às vezes o problema não está nem mesmo no clima, no ambiente de trabalho ou na empresa, mas sim está dentro dela. Dentro dela como, Renata?
dentro dela no sentido de que às vezes eu transfiro aquele sentimento que eu tinha de opressão quando eu tinha um pai muito autoritário. Às vezes eu tenho um chefe que também me remete àquele autoritarismo e nem percebo. Às vezes eu tenho, de repente, no ambiente de trabalho, aquele colega de trabalho que ele é mais folgado, que ele fica querendo colocar tudo em cima das minhas costas e que sem querer me remete a uma irmã que eu tive que era muito folgada também. Né? Ou aquela mãe que ficava exigindo muito de mim, me cobrando muito. E isso, pessoal, muitas vezes é inconsciente. A gente não consegue muitas vezes fazer a ligação de que tá me incomodando aquela pessoa, tá me gerando sentimentos de raiva ou de tristeza porque lembrou de alguém da minha família, por exemplo. Às vezes sozinho a gente não faz essa conexão, mas quando a pessoa vem para a psicoterapia, a gente consegue perceber que talvez muitas das coisas que estejam difíceis no meu ambiente de trabalho sejam por questões mal resolvidas dentro de mim. E daí, às vezes, nem é necessário uma mudança de profissão ou de local de trabalho, mas sim resolver o interno, sim resolver questões que ficaram, às vezes, como um trauma, né? E aí nós precisamos trabalhar de outra maneira, tá? Queria então deixar para vocês hoje um pouquinho sobre o que é orientação vocacional, o que é orientação profissional e a reorientação profissional. E espero que tenha contribuído para que vocês entendam não só o que é, mas quando procurar um orientador vocacional e profissional para nos ajudar nessa questão, tá? Então, se ficaram algumas dúvidas, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em interagir com você. Compartilhe com pessoas também que de repente estejam num momento conflituoso no trabalho ou que estejam querendo mudar de profissão ou até mesmo escolher a sua profissão, porque pode servir para que a gente veja que todas essas decisões que tanto nos causam muitas vezes angústia e desconforto não precisam ser tomadas sozinhas. Existem profissionais especializados, né, como eu, por exemplo, mas você pode procurar qualquer outro profissional especializado na área de orientação vocacional e profissional. Né? E também que entenda sobre as emoções, porque daí ele vai saber identificar melhor quando é um problema interno ou quando é realmente algo que seja somente para uma escolha profissional, tá? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, isso ajuda para que outras pessoas, para que o YouTube possa entender que outras pessoas podem gostar também desse vídeo e recebam. E a informação, quanto melhor ela for difundida, mais pessoas a gente vai conseguir atingir que podem se beneficiar desses conhecimentos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique aqui no sininho para você receber sempre de primeira mão uma informação de que chegou novo vídeo aqui no canal, tá bom? Peço também para vocês, se quiserem, deixarem nos comentários algo que vocês gostariam que eu gravasse sobre algum assunto, particularmente da psicologia ou da orientação vocacional e profissional, ou até mesmo se você tem interesse em saber sobre questões de doenças no ambiente de trabalho, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima!